Ninguém gosta de perder. E quando nós dizemos que o importante é competir, nós estamos no fundo buscando por uma maneira de aliviar o desapontamento, a frustração da derrota. Cada pessoa lida com o fracasso de um jeito diferente. E o problema acontece quando o medo de fracassar se torna patológico, grande demais, a ponto de atrapalhar sua vida por te impedir de agir. Se você não consegue tolerar o risco de perder, pode acontecer de ficar paralisado e nunca nem tentar. E quando você nem sequer tenta, então a derrota é garantida. A única coisa que não depende de ninguém é você vencer porque você agiu de acordo com os seus valores. Observe que a maneira como é que você lida com a derrota é todo um processo mental. Está dentro da sua cabeça, e é dentro da sua cabeça que nós vamos encontrar uma solução simples e funcional para que você possa vencer sempre. E não importa qual que é o desafio que você tem adiante. Imagine como que a sua vida vai ficar melhor quando você tiver certeza de que você vai vencer sempre. Para isso basta uma simples mudança de foco. Para você vencer sempre, o seu foco deve estar na avaliação da qualidade, da quantidade de empenho que você dedicou. Você precisa ser coerente, tem que agir de acordo com seus valores pessoais. É isso que permite você vencer sempre. Apenas o desenvolvimento pessoal e o bom planejamento, eles não são suficientes para você vencer sempre. Por quê? Porque sempre haverá fatores fora do seu controle. Desenvolvimento pessoal é fundamental para maximizar suas chances de sucesso. Você precisa de um bom planejamento, precisa adquirir todas as habilidades necessárias para otimizar a sua performance, precisa acumular experiência, porque somente assim você consegue agir bem. O que é agir bem? Agir bem é fazer a coisa certa, seguindo seus valores pessoais, porque essa é a única coisa que não depende de ninguém. Agir bem é fazer bem feito, com alta performance do seu lado, usando as habilidades que você adquiriu, que você refinou com o tempo. Agora, cuidado com um detalhe muito importante. Desenvolvimento pessoal é simplesmente você se desenvolver, é se tornar melhor. E isso é diferente de acreditar que o resultado final desejado é garantido. Uma coisa é você se desenvolver para você fazer o melhor possível. Outra coisa completamente diferente é o resultado final que você vai colher. O motivo de nós fazermos toda essa distinção é que o resultado final colhido depende também de fatores que estão absolutamente fora do seu controle. Percebe a limitação que existe nessa ideia de planejamento, de desenvolvimento pessoal? Você pode fazer tudo direitinho, mas isso não é garantia de nada. Então tome muito cuidado quando você escutar palestras motivacionais dizendo que você consegue absolutamente tudo. Isso não é verdade. Mesmo que você conheça alguém que sempre aparentemente consegue absolutamente tudo, ainda assim, isso não é garantia que os resultados dessa pessoa sempre vão continuar aparecendo. As pessoas que você olha hoje em dia que são felizes porque várias coisas deram certo, elas vão acabar uma hora se surpreendendo, porque cedo ou tarde as coisas dão errado, cedo ou tarde. Acontece com todos nós. Então não é uma boa ideia condicionar a felicidade ao resultado final, achando que o sucesso é apenas o resultado final. Não. Para você vencer sempre, em vez de medir a vitória pelo resultado, meça a sua vitória pela dedicação, pela ação de ter feito aquilo que tinha que ser feito, respeitando seus próprios valores. Para qualquer objetivo de vida, sempre haverá um conjunto de elementos fora do seu controle. Existe o acaso, existem opiniões, as vontades de outras pessoas envolvidas. A vitória nunca depende de apenas uma ação. É necessário estar atento a todos os passos do processo. E para você obter o melhor resultado possível nos seus objetivos pessoais, além de treino e habilidades, além de dar melhor na atividade que você está executando, é necessário muito mais. Você pode também precisar de gentileza, boa comunicação, estar presente, saber ouvir, adaptar soluções de acordo com cada situação, utilizar sistemas comprovados. Imagina, novo exemplo, um vendedor que ele tem os valores pessoais de excelência, de não ter medo de desafios, de buscar melhorar sempre. A habilidade final que ele precisa treinar é a habilidade de vender. Mas apenas técnicas de venda não fazem dele um bom vendedor. Ele tem que treinar uma série de outras habilidades para convencer alguém a comprar aquilo que ele está vendendo. E por mais que ele treine, esse vendedor precisa ter clareza que também existem muitos fatores fora do controle. Tem forças aleatórias, tem as emoções, tem as opiniões das outras pessoas. Mesmo se ele for um excelente profissional, conhece muito bem o produto, ele é persuasivo, é um bom comunicador, mas se o cliente potencial está num dia ruim,
acabou de ser demitido, não adianta. Ele simplesmente não vai comprar o produto. A venda nem sempre é possível, independente de quão bom o vendedor seja. Por isso, mesmo quando você foca nas metas de processo, quando você dá o seu melhor, ainda assim você tem que ter a humildade de você reconhecer que sempre existe a possibilidade de tudo aquilo não dar resultado. Isso significa uma derrota? Não. Afinal de contas, você deu o seu máximo, você agiu de acordo com seus valores pessoais. Então, nesse caso, mesmo não tendo atingido o objetivo final, você venceu. E o contrário também é verdadeiro. Se em uma situação determinada você faz um monte de coisa errada, se você age contra os seus próprios princípios, se você executa as coisas com péssima qualidade, e por acaso, no final das contas, alcança um resultado final positivo, isso não pode ser considerado uma verdadeira vitória. Foi pura sorte, acaso. Não tem um verdadeiro mérito. Por isso, apenas olhar o resultado final é um erro. Basta lembrar de alguém que vence um jogo trapaceando, alguém que sacrifica a própria saúde, sacrifica a família para poder ganhar dinheiro, alguém que fica rico porque ganhou na loteria. Em todos esses casos, o resultado veio por acaso ou por desrespeito aos próprios valores pessoais. Então a pessoa não tem verdadeiro mérito sobre esses resultados para falar: eu venci. A única maneira de você vencer sempre é você fazer a coisa certa da melhor maneira possível. É um erro avaliar se você venceu ou se você perdeu, olhando unicamente para o resultado final. Como existem também fatores aleatórios, que dependem do acaso, dependem de outras pessoas, apenas olhar o resultado final, isso não é um indicador sólido de autoavaliação. Para autoavaliação, você precisa de um momento de solidão, de introspecção, de reflexão. Você fez, será, a coisa certa? Você agiu de forma coerente com seus valores pessoais? Fez aquilo que você achou que tinha que ser feito? Você se controlou? Você se absteve de fazer aquilo que você julgava ser errado? E a sua performance? Você fez de qualquer jeito? De maneira descuidada, desatenta, com preguiça, com má vontade, com foco esparramado em outras coisas? Ou você deu o melhor de si, com comprometimento total? Vencer é fazer a coisa certa da melhor maneira possível, mesmo que o resultado esperado não venha por causa de fatores externos. É isso que dá tranquilidade, dá paz de espírito, para que daqui a vários anos você não fique acumulando arrependimento. Vencer é viver a vida de consciência limpa, com serenidade, sabendo que você está fazendo a coisa certa, fazendo bem feito. Agindo assim, você vence sempre, independentemente dos resultados finais que dependem de fatores fora do seu controle. Afinal de contas, o que mais importa é a avaliação que você faz de você mesmo quando você olha para o espelho. E por isso é necessário, essencial, ter autoconhecimento, saber identificar os seus valores, saber o que realmente importa. Por isso, antes mesmo de você começar qualquer processo, você precisa ter clareza sobre quais são as coisas que você mais valoriza na vida. É saúde, família, dinheiro, é conforto, é risco? O que você realmente gosta? Saber quais são os seus valores pessoais e ter uma lista dinâmica deles em ordem de importância, de acordo com o seu contexto de vida, isso é provavelmente o mais importante exercício de planejamento que você pode fazer. Quando você tiver essa lista clara de valores, fica muito mais fácil você traçar suas metas de processo e estabelecer quais são seus casos de vitória. Sempre que você agir de acordo com seus valores pessoais, você venceu, independentemente dos resultados finais ou de qualquer outra coisa que esteja fora do seu controle. Ao mesmo tempo, sempre que você agir em desacordo com seus valores pessoais, seja por preguiça, raiva, ganância, qualquer outro sentimento negativo, aí você perdeu e não vai poder culpar ninguém pela sua derrota. Por isso, para viver em paz, eu sei que eu posso escolher me comportar de acordo com meus valores. Eu posso sempre ter orgulho de ter feito aquilo que eu sei que é o certo, de acordo com meus valores, independentemente dos resultados. Por isso que muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Nós nos colocamos como uma barreira entre quem nós somos e quem nós gostaríamos de ser. Na maioria das vezes acontece por uma falta de clareza sobre o que nós realmente valorizamos. Nós falamos que nós queremos uma coisa, mas na verdade nós valorizamos outra. Isso nos coloca num conflito interno que nos faz sentir derrotados. Mas agora você já sabe como mudar isso. Primeiro, tenha clareza sobre o que você realmente valoriza. Depois, trace metas de processo, focando apenas naquilo que você pode controlar. E aí, sempre que você agir, para você executar aquele processo, respeitando seus valores pessoais, você venceu.
Esse é o segredo para você vencer sempre.